Bom dia, boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Casa Operária TV. Estamos agora de volta com mais um programa da Juventude Revolucionária. Começamos aí um horário um pouco diferente hoje, por causa da entrevista aí com a companheira deputada do PT, que vocês acabaram de assistir. Vão poder também assistir agora, quando voltando aí nesse próprio link 24 horas, ou quando soltar aí o vídeo em separado. O programa aqui da Juventude Revolucionária hoje será apresentado por mim, Vinícius Rodrigues, diretamente do Rio de Janeiro, e pelo companheiro Arthur Sesconeto, de Santa Catarina. Quer se apresentar? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, companheiros da Casa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um Juventude Revolucionária. Hoje em horário diferente, pessoal reduzido, né? Mas o programa é o mesmo de sempre, então fique tranquilo. É o Juventude Revolucionária que você já conhece de novo ao ar. Exatamente. E antes da gente passar aí diretamente para as notícias, fazer aquele pedido, né, aos telespectadores para curtir o vídeo, compartilhar, divulgar aí para todos os seus companheiros. A Casa Operária TV é uma empresa independente, mantida aí apenas pelos militantes, pelos simpatizantes do PCO. Então, qualquer ajuda aí que vocês puderem dar, compartilhando, curtindo, é a forma que a gente tem para quebrar aí os monopólios de imprensa que dominam a informação no Brasil e no mundo. E também é muito importante que vocês possam se tornar membros do canal, com uma pequena assinatura mensal. Vocês ajudam muito a Casa Operária TV a manter aqui a infraestrutura, é, pagar nossos gastos aqui que a gente tem constantemente com a nossa grade de 24 horas, com o nosso link 24 horas, né? E aumentar cada vez mais a grade de programa, cada vez mais a Casa Operária TV. Então, se vocês puderem se tornar membros, uma pequena doação aí de vocês ajuda a gente pra caramba. Vamos começar então o programa constantemente com a nossa pauta que não tem fim, né? Como a pandemia, são duas coisas, aliás, bem conectadas, que é a questão da volta às aulas. Nós aqui da juventude estamos aí o setor aí que mais afetado pela volta às aulas, né? Porque consiste aí a esmagadora maioria das pessoas que vão voltar às aulas são os próprios jovens. Isso afeta diretamente aí a nossa situação e a pandemia no Brasil como um todo, né? E essa questão da volta às aulas vem se desenvolvendo cada vez mais com um ataque cada vez mais forte, apesar aí do auge da pandemia. A gente está aí com mais de 300 mil mortos. Mas sobre isso, o companheiro Arthur pode comentar melhor. Bom, companheiros, a questão do volta às aulas voltou, né? A nossa grade agora com uma novidade, principalmente em relação ao estado de São Paulo. O que acontece, né? Depois do volta às aulas em São Paulo, né, o científico governo de João Dória foi um dos primeiros a impulsionar a retomada das aulas presenciais. Em plena pandemia, né, teve um período de total massacre da população jovem, teve mais de 2 mil mortos, né, um período de um crescimento de mais de 2 mil mortos, um período aí de cerca de um mês de reabertura das escolas. Né? A gente, inclusive, aqui na Juventude Revolucionária, noticiou a morte de alunos, professores, etc. Na casa das centenas, né, já foram registrados pelos sindicatos, pelo sindicato, a POSP, etc. E também denunciados pelo movimento estudantil. Porém, após toda essa repercussão, né, o governo aí, João Dória, decidiu fechar por tempo provisório as aulas presenciais. Né? Porém, como a gente já sabia, isso não ia durar muito tempo. E nesse último dia 27, né, o governador João Dória publicou um decreto determinando que as atividades escolares se tornassem atividades essenciais. Né? Com isso, ficou autorizado a abertura das escolas em todas as fases aí, da pandemia em São Paulo, inclusive a fase mais grave de todas, né? Que é a fase vermelha, que obviamente sempre colocam, né? Desde que sigam rígidos protocolos, ou seja, sejam escolas seguras. Na prática, a gente sabe muito bem que não existe esse negócio de escola segura. Né? Não existe protocolo nenhum que ou os golpistas dizem que vão seguir, ou que um protocolo algum que seja seguido, que resolva o problema da contaminação em massa nos ambientes escolares. Né? A gente viu, inclusive, com o público reduzido, que as escolas se tornaram, aí, nesse único mês que foi reaberto em São Paulo, um dos principais pontos aí de proliferação da doença. Vale dizer
E isso acontece principalmente não só por causa da falta de proteção no ambiente escolar, mas sim que naturalmente aí o jovem, o professor, vai ter que pegar o transporte público, vai ter que se locomover, etc. Ou seja, a pessoa tem diferentes locais onde ela pode se contaminar até chegar na escola, e a escola nada mais é que um ponto de concentração da proliferação do vírus. Né? Então a gente viu os casos em São Paulo, né? Porém o governo Dória está muito longe de estar preocupado com esse problema da pandemia, né? Com a juventude, está interessado na realidade em impulsionar a economia, a falida economia capitalista que está principalmente na pandemia em maus lençóis e busca reabrir as escolas. Né? Inclusive, esse problema da vacinação, da volta às aulas, vem junto aí com uma certa demagogia no problema da vacinação. O Dória colocou que ele ia buscar vacinar, né, iniciar um projeto de vacinar os professores. Mas como a gente mesmo já disse aqui, a vacinação dos professores é a primeira. Né? A gente não pode acreditar que isso vai acontecer da forma que o pessoal está divulgando. Basta ver o plano de vacinação do Dória, né? Que foi iniciado lá no mês de janeiro, início do mês de fevereiro, com a intensa campanha, e a gente vê como é que está agora. Não há vacinação alguma na população, de fato, né? É uma grande demagogia. E, em segundo lugar, porque não adianta apenas vacinar os professores. Os alunos, inclusive, são a maior parte do pessoal que está nas escolas e também o pessoal que tem contato direto com o transporte público e tudo mais. Ou seja, o ponto de proliferação nas escolas da pandemia continua sendo o mesmo ponto gravíssimo. Né? E, bom, além disso, né, a gente vê aí que essa questão do Dória, né, inclusive remete a um problema que está sendo utilizado como pretexto em todo o país. Esse problema da reabertura muitas vezes vem aí com pretexto de que a juventude se contamina menos, etc. Mas a gente viu, inclusive, em testes, né, em próprio São Paulo, no Rio de Janeiro e no Amazonas, que o percentual aí de contaminação da juventude não só é um percentual grande, como não para de crescer. Né? Hoje em dia, a média, inclusive, de contaminados e de mortos, né, nos hospitais está a média de idade cada vez menor. Né? Inclusive, o que era antes na faixa de 60 anos, agora a gente vê muitas pessoas em torno de 30, 20, inclusive menos, falecendo aí nos hospitais. Né? A gente está com uma grave crise. O estado de São Paulo ultrapassou 70 mil mortos aí pela pandemia, uma marca de mais de 1.000 mortos diários, e em cima dessa base, o governo João Dória, né, o científico humanitário João Dória, deseja empurrar aí a juventude para o completo genocídio de volta às aulas. Bom, passa a bola para o companheiro Vinícius. Bom, o Arthur apresentou aí bem o quadro, né, que tá da volta às aulas. Eu queria seguir minha, meus equipamentos aqui me permitirem, espero que esteja funcionando bem a transmissão. A questão aí da data da volta às aulas no estado de São Paulo, né? E é muito interessante, porque o estado aí tem mais de 73 mil mortos, agora que a gente chegou no nível de tragédia, né, que tem quase 4 mil mortos diariamente aqui no Brasil, de acordo com os próprios números oficiais, nós temos aí um problema do estado de São Paulo somente bater aí 1.000 mortos diariamente, né, que era uma coisa que a gente achava já um número absurdo nacional. Isso acontece agora só no estado de São Paulo. E a gente vê aí que mesmo esse momento de auge da pandemia, tem uma pressão gigantesca para reabrir as escolas, né? Que é como a gente já explicou aqui diversas vezes, mas é bom sempre lembrar, é uma medida puramente econômica aí para manter os lucros dos capitalistas, que têm estimativas aí trilionárias para, na casa da América Latina, né? De qual é o dano econômico que causa se manter aí milhões e milhões, dezenas de milhões de jovens em casa sem aí rodar a economia. O dano econômico é grande, então vale aí o assassinato de milhares de pessoas, né, para aplicar essa política genocida de volta às aulas. Teve um recesso aí, imposto pelo governo Dória, não resolveu congelar as aulas, ele definiu um recesso, e agora as coisas vão mudando, né, ao longo dos dias, né, eles tentam abrir sempre o mais cedo possível, mas vem sempre há uma resistência muito grande. Mas o próximo dia que foi marcado foi o dia 12 de abril, daqui a menos 2 semanas, né? E
é um. Assim, ninguém acredita que a situação vai estar melhor em 2 semanas, né? É óbvio que vai estar mais ou menos como está atualmente. Afinal, nada está sendo feito para tratar a pandemia, né? Existe aí a farsa de um lockdown, que não funciona para nada, só reprime a população, reprime a juventude, inclusive, né? O lockdown aí foi uma arma utilizada para reprimir mais ainda as festas da juventude nas periferias, que já eram reprimidas constantemente, né? Só lembrar da chacina de Paraisópolis. Não precisou de pandemia, não precisou de lockdown para PM invadir a favela e matar aí mais de 10 jovens. Então é isso que o lockdown consegue. E, o, e mesmo sem essa perspectiva nenhuma de melhora, temos aí a data marcada para o dia 12 de abril, para as escolas municipais e para as escolas privadas particulares no estado de São Paulo. E é uma coisa meio ridícula, né? Porque eles botam lá o limite de 35% de estudantes por sala de aula e fazem algumas medidas demagógicas que a maior parte delas não é cumprida. E mesmo que fosse cumprida, não seria o suficiente. Aí você vê que eles tentam aí fingir que existe uma segurança, né, nessa volta às aulas. Que é um completo absurdo, né? Não existe segurança nenhuma. E a gente sabe que, dependendo da escola. Teste, alô. Tá rodando, pode falar. Alô, opa. Bom, desculpa aí, companheiros. Então, no capitalismo, né, a gente não tem os equipamentos que a gente gostaria de ter para apresentar aí as notícias, desenvolver um trabalho de imprensa, né? Bom, mas seguindo. É, temos aí essa farsa completa que é as medidas de segurança, que são apoiadas por setores da esquerda. Os movimentos estudantis aí que dirigem a UNE, a UBS e outras organizações muito importantes apoiam essa política farsesca aí de volta às aulas com segurança, que a gente sabe que não existe, né? É uma política aí de capitulação e isso fica muito claro quando a gente vê que não existe uma mobilização real, não existe uma mobilização real nem para essa segurança, né? É só uma demagogia falada da boca para fora. O, o, Outra questão aí que a gente vê nessa volta às aulas de São Paulo é justamente a questão da vacinação, né? Porque, visto que os professores, em tese, são um grupo de risco aí mais, mais perigoso, de fato são, né? Comparado com os alunos, eles têm um risco maior de vida aí com a questão da pandemia. Mas isso é uma farsa completa, né? Porque os alunos têm não só a sua própria vida a perder, que o companheiro Arthur já estava comentando aí que as variantes do vírus estão ficando cada vez mais letais para nós, né, os jovens, como tem as famílias, né? É muito difícil um jovem morar apenas com jovens, né? Em geral, as pessoas moram aí com famílias, com pessoas mais velhas, muitas vezes moram com os idosos, né? E é uma coisa perigosíssima aí você aglomerar todo mundo, mas só os professores estão vacinados, né? É uma medida demagógica aí para fingir que tem alguma segurança, também para apaziguar os ânimos dos professores, que estão travando aí uma forte luta contra a volta às aulas, travaram uma greve aí bem combativa no estado de São Paulo, e tentar aí comprar os professores para voltarem às aulas. Mas é um absurdo completo essa política. A única maneira de fato voltar às aulas é com uma vacinação em massa da população como um todo, né? Com o fim da pandemia. Não aí com uma vacinação parcial de algum setor dos professores, né? Que é uma coisa que é feita aí também em outros setores econômicos, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro estão querendo vacinar primeiro os PMs, para agradar os PMs aí, para deixar a base da repressão, né, um pouco mais, então, porque eles sabem que eles precisam, né, da repressão, né, deixar apaziguar os ânimos lá da PM. Outra coisa também é a vacinação só dos guardas de prisão, os carcereiros. Que os presos, né, de acordo com a teoria Xuxa, a Xuxa explicou muito bem a política aí da direita, da extrema-direita, do governo Bolsonaro, o preso é pior que um rato de laboratório, né? O rato não podemos testar em rato, mas podemos testar em presos. Então, para que vacina, né? Vacinar os presos. Eles poderiam ser usados aí para
testes de vacina, né? Mas não para de fato vacinar como um ser humano que eles são, né? Uma pessoa com todos os direitos que não nem deveria estar presa agora durante a pandemia. A maior parte deles deveria estar solto para que eles pudessem ter o direito ao isolamento, né? Então a gente vê aí essa política da vacinação que bom, tem uma escassez aí de vacinas proposital porque o governo não compra e aí vai dar acaba que resulta nessas políticas absurdas aí de vacinar alguns setores, como os professores, os PMs, os carcereiros e alguns pequenos setores da sociedade, quando deveria estar vacinando todo mundo, né? Tem até uma piada que eu escutei aí dos companheiros de São Paulo falando que o Dória vai ter que, na fila de vacinação dos professores e dos PMs, elas vão ter que ser muito distantes, né? Porque quando os PMs ficam perto dos professores, eles tendem a agredir os professores. Então não, ele tem que tomar cuidado aí com os postos de saúde para não ter esses dois grupos juntos, né? Mas eu acho que essa questão da vacinação é uma questão muito relevante. Antes de eu falar um pouco mais disso, queria ver se o companheiro Arthur tem gostaria de complementar ou se eu passo aí para a questão da vacina em si. Ah, não, apenas para complementar o problema da vacinação, né? Que é justamente a política que a gente leva, então, no volta às aulas, né? Sempre fica pode ficar, às vezes, uma interrogação, né? Qual foi a política final da JR a respeito desse problema, né? Do volta às aulas presencial, etc. A gente defende, né? Que volta às aulas não deve se dar, assim, como diz a esquerda como burguesa, quando estiver segurança. Muitos setores, inclusive, levam essa palavra de ordem, volta às aulas com segurança. A gente não defende volta às aulas com segurança, muitas aspas nesse segurança. Porque isso aí não significa nada de concreto. Como a gente viu aí, segurança do João Dória significa as aulas abertas, né? Quem vai fazer a volta às aulas é o João Dória. O que significa a segurança para ele? Bom, para ele deve ser colocar 40 alunos numa sala de aula para ele é seguro, né? Então, assim, não é baseado num negócio abstrato, mas sim a gente apoia, né, a retomada das escolas apenas com a vacinação de fato completa da população. Nada adianta, como a gente falou, vacinar um setor minoritário, tem que vacinar toda a população. Os estudantes entram em contato, por exemplo, não só com os professores, mas no transporte, com a família, etc. Ou seja, e a escola se torna esse ponto aí de proliferação da pandemia. Por isso que a gente levanta a nossa política e volta às aulas apenas com vacinação, de fato, da população. Que é o que deve ser feito, né? Em vez de ficar com essa farsa aí do volta às aulas com segurança, que significa apenas o volta às aulas aí com muita demagogia em torno do genocídio que é esse volta às aulas para a juventude. Né? Exatamente. E acho que a questão da vacinação, ela se liga diretamente aí o próprio desenvolvimento da ciência, né, de fato, né, não essa farsa aí que eles apresentam como os políticos, os governadores científicos, essa coisa, mas o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento da tecnologia, que está diretamente ligado às universidades, né? Você vê que os ataques aí à juventude, agora eles vêm como a volta às aulas, a reabertura das escolas, mas no geral eles vêm aí como a destruição da educação, a destruição da infraestrutura do ensino como um todo, né? E a destruição da pesquisa no Brasil é uma coisa gigantesca. A gente tem aí um problema muito grande que a gente não consegue mais. A ciência aqui no Brasil, o objetivo, né, do golpe é justamente destruir completamente a produção científica, desenvolvimento de tecnologia, para deixar o Brasil à mercê dos países imperialistas, né? E a gente teve um caso agora da própria relacionada à vacinação, que é a vacina supostamente brasileira, né? Teve aí uma polêmica porque também o governador João Dória estava declarando que teria uma vacina nacional, a Butanvac, seria, né, o mistura aí do Butantan com vacina, né? Instituto Butantan, um instituto de referência aí, está sendo destruído pelo governo do Dória, pelo golpe de Estado, teria desenvolvido uma vacina. Mas, rapidamente, um hospital de Nova York, ele não gostou muito porque ele participou aí do desenvolvimento da vacina e falou, não foi o Brasil que fez essa vacina 100% nacional. Teve aí uma grande parte do desenvolvimento foi feita aqui em Nova York. E também com presença aí de instituições na Tailândia e no Vietnã.
Ou seja, não tem aí não tem uma vacina real brasileira, né? É um negócio que você bota o nome Butantan, bota, se ele quiser, bota outro nome indígena aí para ficar bonito. Vacina Pindorama, né? Uma coisa assim, para ficar essa farsa nacionalista, estilo Bolsonaro, bota verde e amarelo, né? Bota, ao invés dela ser transparente, ela é verde e amarela e fala, não, é uma vacina nacional. Mas é uma farsa, né? E um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, estava diretamente ligado a essa vacina. O Carl Icahn. Ele aí doou 200 milhões para essa escola de medicina aí desse Monte Sinai de Nova York. Você vê aí os bilionários por trás da vacina, como sempre, né? Você vê os interesses econômicos prevalecendo, os interesses políticos prevalecendo ao invés da vacinação da população. Tem nada de nacional. O Brasil aí, na verdade, foi uma referência na vacinação por muitos anos, né? E eu acho que é importante a gente, isso é esse retrocesso, né, é muito importante para entender a destruição que foi feita nas universidades públicas e na ciência do Brasil como um todo, né? A gente teve um caso aí da última pandemia que chegou ao Brasil, né, da H1N1. O Brasil, em 2010, foi o país que mais vacinou no mundo, né? E vacinou muito rápido. Vacinou aí quase 100 milhões de pessoas em pouco mais de 3 meses. É um negócio assim que você fica se questionando. Como é que na época 10 anos atrás, a gente conseguia vacinar mais facilmente que hoje em dia, né? E é simplesmente isso mostra, na verdade, como não é uma questão tão complexa, essa questão da vacinação. É uma questão que poderia ser facilmente resolvida se tivesse interesse aí, o interesse de fato, cuidar da vida da população. Eu acho que é muito importante aí para a juventude essa questão, porque, bom, eu posso até, eu poderia até perguntar para o companheiro Arthur, mas eu sei qual vai ser a resposta dela, porque quem é jovem sabe muito bem. Você pergunta, você fala com uma pessoa idosa aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que dia que você vai ser vacinado? Aí a pessoa fala, olha, eu acho que eu vou ser vacinado tal dia, no geral daqui a um mês, assim, não tenho certeza, mas eu acho que você, é isso que estão falando. Aí você pergunta para uma pessoa da minha idade, ou da idade do Arthur, quando é que você acha que você vai ser vacinado? A gente, a resposta é uma risada meio triste, assim, né? Porque não existe isso de jovem ser vacinado. A gente não tem perspectiva nenhuma de chegar essa vacina na gente, né? Bom, sei lá, no que vem, vai ver eu fique velho e aí me vacinem, né? Eu chego aí nos 50 aí a vacinação chega em mim, né? É um negócio de. Não tem perspectiva nenhuma de vacinação. Isso mostra aí como é importante que nós aqui da juventude sejamos aí a linha de frente aí da luta pelo fim da pandemia, pela vacinação, né? Uma luta conjunta com a questão da volta às aulas, a questão do direito aí de ter educação e defesa da educação pública no Brasil, né? Você vê como tudo está interligado, né? Porque para essa vacina chegar na gente, a gente viu que é perigoso aí a pandemia, está cada vez mais jovens morrendo e a tendência é isso piorar cada vez mais. A gente vai precisar aí de travar essa luta em defesa da vacinação em massa da população, né? Porque no ritmo Bolsonaro nunca vai chegar na gente. Agora no ritmo do governo Lula, que vacinou em quase 100 milhões aí em poucos meses, bom, aí nesse ritmo sim vai chegar na juventude, né? Vai chegar aí como foi feito em 2010, a vacinação da população brasileira, a maior parte, né, digamos aí 80% para cima, que é o necessário, chegaria aí ainda nesse ano. Isso porque na época era um governo aí nacionalista, um governo de esquerda do Lula, que de fato tinha uma relação com a população e exportava com a população. E é isso que a gente precisa conquistar agora no atual regime, né? Acho que sobre essa questão da vacinação, então, antes de falar dos atos, na verdade, estava a questão dos atos, mas vou passar para falar da intervenção bolsonarista, e a gente fala das manifestações, que são uma coisa muito importante. Bom, desde o início, desde o final do governo Temer, a gente já viu isso acontecendo. O Bolsonaro multiplicou isso exponencialmente e agora a gente está vendo a continuação, né, do problema das intervenções bolsonaristas, que são os reitores, né, os que o pessoal chama de interventores, que estão assumindo, né, o posto da reitoria em diversas universidades, institutos federais de todo o país. Né. Isso é uma política que não para, inclusive, né,
Teve agora a mais recente, né, foi a Universidade de Sergipe, que sofreu uma intervenção ditatorial aí do governo, né? O processo eleitoral, né, novamente não foi cumprido, né? Para exemplificar, sempre é feito uma lista, né, dos nomes aí votados pela comunidade acadêmica. Esses nomes, né, enviado aí para o governo federal. E o governo federal, né, desde a época do governo Lula, sempre teve a tradição de, obviamente, acatar o nome escolhido pela comunidade acadêmica, né, a pessoa que mais recebeu votos, etc., para assumir o posto da reitoria. Já é um processo que, por si só, é um processo já é um processo antidemocrático, própria reitoria e tudo mais. Mas, bem, foi feita efetivamente a votação, foi efetivamente escolhido um reitor, porém, mais uma vez, o governo Bolsonaro resolveu rejeitar o reitor eleito e colocar no lugar um interventor. Essa política que a gente, não sei se os companheiros vão lembrar, mas aconteceu principalmente no final do governo Temer, a gente teve grandes mobilizações, como por exemplo na Universidade de Fronteira Sul, em Chapecó, com ocupação da reitoria e tudo mais, justamente por colocarem um interventor. Aqui em Santa Catarina também no Instituto Federal colocaram um interventor, né, para assumir a reitoria, inclusive esse interventor ameaçou de expulsar os alunos aí que não estavam fazendo o EAD, e a gente viu essa política se multiplicando em vários locais. Agora, na Universidade de Sergipe, né, é mais um caso do que acontece, né? Ele, o reitor, né, o Walter Joviano de Santana, indicado pelo reitor Ângelo Roberto Antonini, que foi o predecessor dele, né, foi eleito para a próxima gestão da universidade. Porém, nesse próprio processo eleitoral vem sendo alvo de diversas denúncias e controvérsias desde o começo, já que diferentes chapas se inscreveram para participar das eleições, porém aí houve uma série de mudanças, etc., inclusive por recomendações aí do Ministério Público Federal. É, foi colocado, né, por exemplo, a própria ação do Ministério Público, né, não havia sido votado no Congresso até então, havia perdido inclusive validade, né, essa medida provisória, informado aí a respeito do regulamento interno da universidade, e apenas após isso que surgiu o nome daí do Walter Joviano, que até então era vice-reitor como possível candidato. Ele passou aí a ser indicado para ser um suposto candidato e no final das contas aí foi escolhido praticamente a dele para ser colocado como reitor. Inclusive, né, é importante destacar que mais uma vez, né, a própria lista tríplice foi completamente ignorada, né, para a eleição do novo reitor, e a gente viu isso acontecendo, né, tá vendo isso acontecer pelo menos desde o ano de 2017 nas universidades. Né. Isso apenas reforça a posição ditatorial do governo golpista, né, que o regime golpista tem com a chamada comunidade acadêmica, justamente por esse ser um ponto, né, necessário de controle dos golpistas. Os golpistas já tentaram implantar a escola sem partido, a militarização das escolas e tudo, e busca agora intervir com os reitores, né, justamente para buscar controlar o próprio movimento estudantil, aumentar a repressão nas escolas e tudo mais. Bom, tem aí mais uma notícia então, né, da Universidade de Sergipe, que serve aí mais uma denúncia desse aprofundamento da ditadura que a gente vê em todo o país. E sobre isso também, recebi aqui uma mensagem do companheiro que por cima aí da lista da eleição e indicou aí o último colocado na lista tríplice. Então, estou procurando aqui mais informações, aparentemente ainda não tem muita coisa sobre, mas é uma denúncia aí de um companheiro aí, estudante da Rural. Então, estamos aí mais uma intervenção, mostrando aí o autoritarismo aí do governo Bolsonaro em cima das universidades, né? Nesse ritmo a gente não vai ter mais nenhuma universidade minimamente influenciada pelos estudantes, né? Porque o modelo antigo já era ruim. Vai ser uma universidade aí totalmente dominada pela extrema direita, que é uma coisa muito perigosa. E sobre aí, né, a dominação da extrema direita, a gente chega no nosso tema principal, que é justamente a luta contra os fascistas, a luta contra a extrema direita e contra o golpe como um todo, né? Que foi o que a gente realizou aí no Brasil inteiro
E fora do Brasil, no dia de ontem, dia 31, os militares estavam aí, o Bolsonaro convocou uma manifestação em defesa do golpe militar e da ditadura de 1964. Supostamente o aniversário é ontem, né? Eles não gostam de afirmar que foi hoje, por causa do dia 1º de abril. É uma coisa um pouco ridícula, mas a gente sabe que a mentalidade desses pessoas fascistas é bem ridícula mesmo. E eles aí convocaram essas manifestações para o dia 31. Manifestações fascistas que foram liberadas aí pelo grande democrático STF, né? O grande baluarte da democracia, liberou que o governo executivo e os militares pudessem celebrar aí o golpe militar de 64. É, o Exército também, o novo ministro da Defesa, aí, o general Braga Neto, que foi aí um interventor militar aqui no estado do Rio de Janeiro, também celebrou aí, ele já estava há cerca de 2 dias como novo ministro da Defesa, deixou claro aí que a celebração do golpe de 64, que instaurou essa ditadura sanguinária que durou 21 anos no Brasil, era a posição aí do Exército. Houve comemorações aí de setores da extrema-direita nas ruas ontem, mas nós aqui do PCO, da JR e outros grupos de esquerda, organizamos aí contra-manifestações que ofuscaram as manifestações da extrema-direita. Né? Fizemos aí em mais cidades, com mais pessoas, mais combativas e, de fato, aí, manifestações populares contra essas manifestações fascistas, né? Que são aí ligadas a grupos da burguesia que influenciam aí pequenos setores da população. Não sei como é que está aí a questão das fotos, produção. Seria aí o momento de mostrar. Pode passar, eu vou falando algumas. Isso aqui é a nossa manifestação do Rio de Janeiro. Tá aí, dá para ver a presença dos companheiros da JR. A nossa faixa Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Abaixo a ditadura do passado e do presente. Isso aí foi no começo, na Praça Cinelândia. Aí tá a manifestação marchando. Nossa faixa famosa do fim da Polícia Militar. Marchando ali para Clube Militar. Aí inspiram os golpes, onde eles comemoram todos os anos a manifestação. Eles comemoram todos os anos aí a ditadura militar. Esse ano, por acaso, não houve comemoração, né? Nós marcamos a nossa mobilização, não sabemos aí se esse foi o motivo, eles comemoraram em outro local, mas não no clube militar. Tá aí a repressão, o RECOM, polícia aí importada do estado de São Paulo, não sei porquê, aqui no Rio de Janeiro parece que existem umas 15 polícias militares diferentes para reprimir a população. Você vê uma sigla nova a cada manifestação. Dá para ver ali os companheiros da JR segurando a faixa, né? Nós da JR tivemos uma grande... Nós aí dedicamos aí um bom tempo, organizamos o ato de fato aqui no Rio de Janeiro, convocamos o máximo de pessoas possíveis, chamamos aí as outras organizações, entramos em contato com outras organizações que participaram, como a FIST, a Casanem, o grupo Tortura Nunca Mais. Fomos aí um setor aí a ponta de frente na organização da manifestação aqui no Rio de Janeiro. E no Brasil como um todo, né, a JR foi aí o setor aí que puxou as mobilizações, né, em todo o país, e até fora, né. Acho que pode continuar com as fotos. Os outros locais eu não vou saber de cor todos, talvez o Arthur Aí, possa informar Florianópolis, algum. preparação do ato de Florianópolis, início do ato, né? Essas fotos estão passando agora. O ato que iniciou às 16 horas, se estendeu até o final, até as 19 horas, né? Teve a presença, inclusive, do sindicato aí, dos funcionários públicos que se juntaram a nós, né? Isso também estava realizando um ato aí contra o genocídio do Volta às Aulas, né? E também em defesa do pessoal da área da saúde. Então a gente fez um ato unificado, a gente está vendo aí os bandeiros do PCO, companheiros do sindicato Sintrazen, né? E que estavam presentes aí nesse dia 31 também denunciando a ditadura. Né? Aí alguns cartazes, né, que a gente também fez, em defesa do Lula, contra o genocídio e tudo mais. E a presença aí de uma parte do bloco do PCO, né, que a gente levou aí para a manifestação. Né? Essa imagem aí do início do ato. E bom, ele reuniu aí algumas centenas de pessoas, né? Foi o principal ato que teve aqui em Florianópolis, desde daqueles atos, né, em 2020, ano passado, contra os fascistas, né, nos domínios. Um ato bem importante, e inclusive para levar de exemplo aí
para o dia 1º de maio, né? Que é a próxima grande manifestação que a gente precisa organizar em todo o país. Exatamente. Temos aí mais fotos das manifestações. A gente fez manifestações em cerca de 30 cidades, então é difícil de saber quais foram todas. Esse daí é o ato de São Paulo, né, que marchou até o DOPS, lá alguns quilômetros aí, foi uma grande caminhada, uma grande mobilização aí para finalizar o ato no DOPS. A polícia Pessoas, organizada aí, sempre foi uma polícia política, né? O DOPS. Temos aí no MASP, o início da. Ou isso daí parece um mutirão, talvez, ou o início do ato, não sei. Mas uma mobilização no MASP. Temos aqui a Barcelona, abaixo a ditadura militar, manifestações aí na Europa. Lá onde o lockdown é um pouquinho mais severo, mesmo assim fizeram as mobilizações. Isso daí é um companheiro na Europa também. Pode passar. Berlim, manifestação aí em Berlim. Acho que essa companheira aí, Viena, certo? Isso é em Paris. E essa manifestação. Parece parece francês, eu não sei ainda exatamente qual é a cidade, mas daí é bom para mostrar, né, a questão é até difícil de mensurar. Isso daí, essa língua aí é fácil é finlandês. Isso daí foi na embaixada ou consulado brasileiro em Helsinki. Você Aí ia as falar que era rato? mobilizações é fácil identificar, né? Que você não entende É. nada. Acho que tá bom, deu para entender aí. Pode parar de passar as fotos. E eu acho que, assim, como o companheiro Arthur falou, o ano passado tiveram as maiores mobilizações, foram puxadas pelas torcidas, né? E essa manifestação de ontem foi realmente a maior mobilização desde essas mobilizações que aconteceram há quase um ano já, um pouco menos de um ano. E aí, bem paralisado aí, o PCO foi o único grupo que se manteve nas ruas. Mas a gente conseguiu aí transformar o dia 31 num dia aí de reagrupamento da esquerda, né? A extrema-direita estava aí para tomar as ruas e ser aí o maior grupo aí que se manifesta nas ruas. E nós aqui do PCO, em destaque da JR, né, que a juventude é um setor muito ativo, conseguimos aí nos organizar, chamar o máximo de grupos possíveis e conquistar aí um dia de mobilização que foi maior que o da extrema-direita. Apesar da imprensa burguesa citar aí só os atos da extrema-direita, nos boicotou. Se você assiste aqui a imprensa operária, a imprensa revolucionária, a imprensa independente dos trabalhadores, você viu aí as nossas mobilizações, né? Isso mostra aí qual é o caminho, né? Daqui, sempre foi o caminho, mas ficou muito claro, né? Como diz nossa manchete aqui do programa, é o caminho que a juventude deve tomar. É preciso sair às ruas, né? Não dá para ficar fazendo igual a Uni, que fez plenária virtual na hora da manifestação, que é uma capitulação completamente absurda, né? Não mobilizou em nada os estudantes. A gente tem aí o destaque, né? A gente até usou de foto da manifestação a passeata dos 100 mil, foi aqui no Rio de Janeiro, e foi organizado pela Uni em 68, né? Quando alguma coisa estava sendo feita, né? E por causa disso aí a ditadura foi lá e a Uni não conseguiu vencer a batalha contra a ditadura, né? E a ditadura foi lá e acabou com a Uni. E ela ficou 10 anos aí para ser refundada, cerca de 10 anos, né? Mas naquela época, né, a gente vê que o movimento estudantil era a vanguarda aí da luta para derrotar a ditadura. E por pouco não caiu, né? Se tivesse sido mais bem organizado, se tivesse uma política mais correta, poderia ter sido derrubada a ditadura, porque essa é a força que os estudantes têm, né? Os estudantes naquela época conseguiram iniciar aí um período de greves que também ficaram incipientes e não cresceram, né? Mas, na década de 70, as primeiras mobilizações que aconteceram contra a ditadura militar
foram mobilizações aí dos estudantes. E sim, aí sim, na década de 70, os estudantes conseguiram puxar o movimento operário para derrubar a ditadura aí, com aquelas famosas greves do ABC lideradas pelo companheiro Lula, né? Então você vê aí o potencial que tem a juventude para derrotar a ditadura dos dias de hoje, né? E a única forma é saindo às ruas, né? Não é fazendo plenária virtual, não é fazendo aí manifestações de apenas botar uma faixa numa avenida ou alguma performance, é para, de fato, colocar os estudantes nas ruas, né? Que é o que a Uni tem a capacidade de fazer. A Uni e a UBS aí que representam milhões de estudantes em todo o Brasil. Eles teriam aí a capacidade de mobilizar esse setor da sociedade e é para isso que nós estamos na luta, né? A JR, Juventude Revolucionária a Juventude do Partido da Casa Operária, está na luta para mobilizar o máximo possível de estudantes nas ruas para, de fato, derrubar o governo Bolsonaro, derrubar todos os golpistas, né? O regime golpista como um todo, e aí eleger, botar o Lula nas eleições, tornar o Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Esse aí é o papel que tem a juventude, né? De ser a vanguarda de todo esse movimento. Acho que se o companheiro Arthur não tiver nenhum comentário a mais sobre isso, pode falar até tem uma notícia que tem relação com isso, né? Notícia do impeachment. Bom, só para complementar, essa questão do dia 31, né, mostrou justamente, como fala o título, né, mostrou o caminho, né, título do programa de hoje, mostrou o caminho a ser seguido. A gente tem que aproveitar o impulso dessa mobilização e assim como foi feito lá em 2014, onde o próprio Partido da Causa Operária, a JR, chamou aí um contrato no dia 22 de março para esmagar os fascistas que estavam tirando uma marcha da família com Deus e pela liberdade, aos moldes de 64, né? O PCO organizou principalmente em São Paulo contratos, expulsou os fascistas das ruas, etc. Naquele momento, esse ato aí contra os fascistas serviu como pontapé inicial para toda uma campanha de luta contra o golpe de Estado, que viria a mobilizar aí milhares e milhares de pessoas em todo o país. Dessa vez, a gente deve tratar da mesma maneira. Esse dia 31 deve ser como ponto de partida, né, para a mobilização. A gente já fez os atos no dia 27, em defesa do vice-presidente Lula, que demonstram claramente o caminho. A gente realizou agora o ato do dia 31 e é necessário expandir essa campanha para um movimento que está se mostrando cada vez mais crescente. Basta ver aí o aumento nas manifestações. Né? A gente precisa ter a conduta correta, que é a juventude, né? Principalmente aqui nós da JR, a gente tem a noção que a juventude ela tem um papel aí fundamental nesse sentido, né? Como setor mais dinâmico, inclusive mais radicalizado na sociedade, é tarefa dela estar à frente, né, dessas mobilizações, como a gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, São Paulo, etc. Então, companheiros, é importante, né, que a gente se junte aí, buscar organizar as atividades. A própria juventude, né, o partido lançou aí os comitês de luta, né, com comitês suprapartidários, etc., para a presença de diversos companheiros de toda a esquerda que estão dispostos a organizar a luta, quebrar essa letargia aí das direções da esquerda burguesa. E a JR tem também os comitês de luta estudantil, né, justamente para os alunos, estudantes de universidades, escolas secundaristas e tudo mais, se organizarem na luta, seja contra o EAD, volta às aulas e, é claro, contra o governo Bolsonaro, né, pelo fora Bolsonaro. E é por isso que é importante, né, que os companheiros aí que não estão organizados, né, se juntem a gente e busquem se organizar nessa luta. Eu acho que tem uma notícia interessante sobre isso, que é justamente demonstra aí a tendência de mobilização dos estudantes, né? O, teve aí um setor aí que não costuma ser tão à esquerda, tão ativo, que é justamente dos estudantes de direito. Fizeram aí uma mobilização em torno do impeachment, né? Não é uma coisa muito, não é exatamente um caminho, né? Como a gente acabou de falar, tem que sair às ruas, mas é uma boa demonstração aí da tendência de mobilização, tendência de luta que tem os estudantes, né? Que estão tentando se manifestar, tentando tirar o Bolsonaro da forma que eles enxergam, né? Da forma como boa parte das direções da esquerda falam que é o caminho, mas eles estão de fato aí tomando ação, né? Não sei se o companheiro Arthur quer comentar um pouco sobre isso.
Bom, exatamente. Eu acho que assim, a gente está chegando aqui na reta final, né? Para concluir a respeito desse problema geral, do fascismo, etc., da luta aí contra o volta às aulas, é importante a gente colocar, né, como a gente vem vindo, primeiro, a extrema-direita, por um lado, ela está se organizando aí para atacar, né, a juventude, a esquerda, etc. E por outro lado, né, é necessário buscar se organizar nessa luta que vem desde a implementação aí do EAD. Né? A gente viu, como o Pedro Vinícius falou um pouco a respeito, mas é importante enfatizar, né? Uma série de alunos já estão relatando, né, a nível aí nacional, o desastre geral que é causado aí pelo ensino à distância. Né? O ensino à distância que foi colocado no início da pandemia, né, como uma desculpa aí, né, para conter, fazer um isolamento social, etc. A gente sabe muito bem que o ensino à distância já era uma política que estava tentando ser implementada há muito tempo, né, pelos golpistas, e eles conseguiram uma boa desculpa para fazer isso acontecer. Agora, né, como foi dito antes, o ensino à distância se tornou uma porta para a volta às aulas presencial em plena pandemia. E também para manter, né, em algumas aulas, em alguns setores, o ensino à distância de maneira aí definitiva, não que é uma destruição do ensino. Por um lado, uma série de estudantes, né, a gente já viu no anterior, se organizando junto com a gente aí para combater, realizando inclusive greve no Distrito Federal, em outras regiões também, contra o ensino à distância e a volta às aulas presenciais. É importante ver que a gente vê essa tendência de mobilização novamente, né, nesse último período. E, como eu disse, né, é importante a gente colocar que os comitês de luta estudantil estão justamente se organizando para dar vazão a essa luta, né, organizar a greve contra a AD, contra o volta às aulas presencial e contra o governo Bolsonaro. Bom, estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, passo a bola para o companheiro Vinícius para ver se ele gostaria de finalizar com alguma questão. Exatamente. Essa questão do EAD faz parte aí da nossa luta, né, da juventude. E acho que a gente deveria adicionar aí que, como a gente disse, né, o EAD, por ser uma farsa completa, e a volta às aulas por ser um genocídio, eles não são o caminho aí real para a mobilização, o caminho para a juventude. Nós precisamos aí de uma alternativa que é basicamente o fim da pandemia, né, para que os jovens possam ter o direito de estudar. Então a luta aí da juventude pelo fim do regime golpista, pelo fim do governo Bolsonaro, também se unifica aí com a luta de toda a sociedade, que também está lutando por essas pautas, né? Junto ao fim da pandemia, né? Uma política real aí de combate à pandemia, que faça aí, como eu comentei mais cedo, a vacinação chegar até os mais fazer para a pandemia acabar. Então, bom, estamos chegando aqui ao fim do programa. Queria aí agradecer aos companheiros que nos assistiram. O companheiro Sou Eu, mandou boa tarde, companheiro. O companheiro Daniel Santana fez os comentários e o companheiro Walter dos Santos também mandou sua boa tarde. Bom, o programa da JR vai ficando por aqui, né? Nós costumamos fazer ele um pouco mais cedo. O horário oficial é às 14 horas, ele vai voltar a ser às 14 horas na semana que vem. Essa semana tivemos aí a entrevista com a deputada do PT, que vocês podem assistir agora na Casa Operária TV também, a companheira Márcia Lia, do PT. Podem assistir, já está o vídeo em separado. Bom, é isso, companheiros. Eu sou o Vinícius Rodrigues, aqui do Rio de Janeiro, e comigo esteve o companheiro Arthur Sespeneto. Pode se despedir. Bom, companheiros, é isso. Desejo aí um bom resto de semana para todo mundo e de aproveito, né? Participe do coletivo da Juventude Revolucionária, reunião nesse sábado, todos os sábados, às 5 horas da tarde. Né? E aproveite por meio dessa reunião aí, buscar conhecer os demais comitês de luta estudantil que estão se organizando em todo o país, né? Inclusive Santa Catarina, no Rio de Janeiro e etc. Bom, e é isso, companheiros. A gente se vê na próxima semana. Bom, o programa vai ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta às 14 horas. É isso. Um abraço a todos.